Pronto, vamos dar início aqui ao ciclo de webinars Ambidata 2021. Desde já quero agradecer a vossa disponibilidade e o vosso interesse em estar aqui presentes nesta demonstração. O meu nome é Teresa Moreira, sou gestora comercial da Ambidata e em conjunto com a Diana Ribeiro, que é a diretora comercial, vamos então falar do tema do LabWayLIMS e os laboratórios acreditados. Então, como agenda de hoje, temos o primeiro ponto, onde abordaremos uma visão geral dos conceitos, ou seja, dos laboratórios acreditados e da norma ISO 17025. E depois, num segundo ponto, a Diana irá falar das funcionalidades do LabWayLIMS como resposta a determinados requisitos da norma e o apoio que o mesmo dá para o processo de acreditação. Nós sabemos que em todo o mundo empresas e laboratórios lidam com o desafio cada vez maior de demonstrar segurança nas suas operações, de comprovar que operam de maneira competente e imparcial e que são capazes de fornecer resultados válidos e confiáveis. Hoje em dia, as empresas são mais exigentes e um fator selecionador dos serviços prestados por laboratórios é o facto de estes ter métodos de ensaio acreditados. A acreditação é, sim, a validação independente dos organismos de avaliação da conformidade em relação aos padrões reconhecidos para garantir a sua imparcialidade e competência. A norma ISO 17025 especifica assim os requisitos gerais para a competência técnica de laboratórios de ensaio e de calibração. O Instituto Português de Acreditação, o IPAC, é o organismo nacional responsável pela acreditação, atua assim como um agente regulador de laboratórios de ensaio e de calibração, de organismos de inspeção e organismos de certificação. Um laboratório com métodos de ensaio acreditados pelo IPAC, segundo a norma ISO 17025, oferece assim uma maior confiança e apresenta uma maior credibilidade. Esta norma é utilizada quer a nível nacional, quer a nível internacional. O IPAC é, assim, membro de organizações internacionais que congregam organismos de acreditação, como a Cooperação Europeia para a Acreditação, a nível mundial a Organização Internacional de Organismos de Acreditação e o Fórum de Acreditação Mundial. Com o aumento da exigência destes organismos reguladores, os laboratórios acreditados têm o desafio de dar resposta a inúmeros requisitos, mantendo a qualidade e atendendo à norma. Neste contexto desafiador, temos ao nosso lado um forte aliado, a tecnologia. E de seguida vamos abordar a nossa ferramenta digital, o LabWayLIMS, e como esta dá resposta a vários requisitos da norma exigidos. Passo assim a palavra à Diana, que irá falar sobre estes conceitos. Ora, muito boa tarde a todos, espero que me estejam a ouvir bem. Retomando aqui aquilo que a Teresa disse no início, caso vocês não estejam a ouvir-me, por favor coloquem aqui na caixa de escrita, tá bem? Para eu perceber efetivamente como é que está aqui o processo. Aquilo que nós vamos fazer agora é fazer o paralelo entre aquilo que é o LabWayLIMS e alguns pontos da norma, está bem? A ideia não é nós estarmos primeiro a dar aqui uma formação sobre a 17025, não é nada que se pareça, mas sim mostrar-vos alguns pontos, como é que o LabWayLIMS dá resposta a determinados requisitos. Obviamente isto será uma sessão curta, não é? É um webinar, no entanto, estamos disponíveis para depois abordarmos algumas destas áreas em detalhe, está bem? Portanto, sintam-se à vontade também de colocar alguma questão. E espero que isto seja proveitoso para todos. Vamos passar principalmente por estes três grandes pontos, ou seja, requisitos dos recursos, processos e gestão. Okay? Vamos fazer aqui o paralelo de algumas funcionalidades do LabWayLIMS e nós vamos, relativamente aos pontos dos requisitos dos recursos, enunciar algumas das funcionalidades do LabWayLIMS que permite ajudar o laboratório a cumprir esses requisitos. Por exemplo, ao nível dos requisitos de competência, temos aqui a questão do organigrama digital
onde se menciona qual é a responsabilidade e a afetação à unidade de trabalho das diferentes colaboradores, e onde também é aqui que é indicado qual a experiência profissional que é adequada e suficiente para a respectiva área técnica. Em paralelo, temos também a demonstração da competência ao nível da matriz de competência, ou seja, a demonstração de tipos de competências distintas, educação, qualificação, perícias, experiência por aí fora, o que normalmente exige a aplicação de métodos também distintos. Daí termos aqui diferentes competências ao nível da matriz de competências, como vocês estão a ver. Ainda, ao nível da comunicação, o registro dos deveres, responsabilidades e autoridades podem ser feitos sobre a forma de uma matriz de qualificações. Tudo isto é indicado e é gerido aqui ao nível da matriz de competências. Um outro ponto tem a ver com a área do LIMS, que passa pela identificação do equipamento até ao próprio planeamento de intervenções. Nós não vamos entrar em detalhe destas áreas, mas depois vocês podem consultar um webinar que foi feito o ano passado relativamente a esta área e vamos também voltar a fazer um mais para o final do ano. No entanto, é de realçar o cumprimento do controle dos registros, nomeadamente o registro da localização do equipamento, quando o seu uso está restrito a certos locais ou áreas do laboratório, e manter registros das deficiências ou dos desvios antes do ajuste, que de certa forma permitam avaliar a magnitude de eventuais repercussões sobre os ensaios e as calibrações anteriores ao ajuste, ok? Com isto, obviamente, está sempre associado o estabelecimento de um plano de manutenção preventiva. A nível da verificação de produtos e serviços, uma outra área, mais conhecida por avaliação de fornecedores, é onde as conclusões sobre a avaliação de fornecedores devem ser feitas por tipo de produto e tipo de serviços, como vocês podem ver nesse exemplo. Temos os produtos e temos os serviços. O laboratório deve avaliar todos os fornecedores relevantes, mesmo no caso de fornecedores únicos, e também ter parâmetros distintos de avaliação, seja a qualidade do produto, seja o prazo de entrega, dependente se estamos a falar de produtos ou de serviços. Passando a um outro requisito, tem a ver com o requisito dos processos, e este, efetivamente, compreende tudo o que é o processo laboratorial do Labo LIMS, ok? Ou seja, além destes pontos que nós vamos falar e que vamos dar alguns exemplos ao nível do software, é de realçar também o registro das análises, onde os registros devem contemplar todos os aspectos relevantes, incluindo prazos de entrega de resultados, preços, recurso a fornecedores de serviços de ensaio ou calibração ou amostragem, externos, obviamente, e qual é a responsabilidade pela amostragem. Este ponto diz respeito ao 7.3.1 e fala sobre o plano e sobre os métodos de amostragem e os registros de amostragem. Aqui estamos a evidenciar apenas onde se faz o planeamento ou a calendarização da amostragem. Obviamente depois tem o interface de utilização para registro e controle dos registros da amostragem. Okay? Ainda, manuseamento dos itens do ensaio ou calibração. É nesta área das entradas, onde se considera que está implícita a existência de um sistema para registro da entrada dos itens a serem ensaiados ou calibrados. É nesta área onde se faz a gestão de tudo o que entra ao nível do laboratório e que depois será analisado e será registado no processo. Associado a isto, obviamente, temos os registros técnicos, a área de introdução de resultados, seja através de introdução em lista, como vocês podem ver aí, seja através de utilização do conceito ALN, que é o Electronic Laboratory Notebook, que permite que os laboratórios, acedendo a dispositivos táteis, tablets, computadores híbridos, por aí fora, consigam registar de uma forma mais fácil ou intuitiva todos os dados. No entanto, sempre garantindo que os registros das atividades laboratoriais sejam feitos, por exemplo, em impressos próprios, como é a questão do registro que vocês podem ver aqui, registros fornecidos pelo equipamento ou
como o LabELIMS, o próprio LabELIMS proporciona sistema de gestão da informação computadorizado, ok? Portanto, não há aqui nenhum constrangimento à utilização do ALN na sua totalidade e dos registros ao nível dos campos de registro de ensaio, seja ao nível de registros primários, seja ao nível de registros finais do resultado do ensaio. Ainda associado aos ensaios, a questão da avaliação da incerteza de medição, e aqui está claro esse exemplo, aquilo que a norma diz, efetivamente, é que o laboratório deve possuir registros de avaliação das incertezas. Neste sentido, pode-se fazer uma avaliação global ou das principais componentes, com base na experiência, dados de validação, comparações interlaboratoriais e de controle de qualidade. Não vamos abordar o módulo de controle de qualidade, okay? Esse será um webinar que será próprio para esse tema. No entanto, apresentamos aqui as diferentes vertentes. Obviamente estamos a mostrar aquilo que é o output, ou seja, o utilizador, utilizando a área de introdução de resultados, pode ir validando a questão das incertezas associadas ao ensaio, à medição. No controle de qualidade, depois fazem todos os controles de qualidade, seja de materiais de referência, interlaboratoriais e por aí fora. Boletim de análise ou apresentação dos resultados de cada ensaio devem ser feitos, obviamente, de uma forma exata, clara, inequívoca e objetiva, de acordo com as instruções específicas de cada método de ensaio ou calibração. E uma das regras que é gerida automaticamente pelo software é logo no que diz respeito à acreditação e à colocação do símbolo no boletim de análise. Porquê? Porque sempre que um laboratório apresenta um relatório de ensaio acreditado, terá obrigatoriamente que usar a marca de acreditação e também assinalar os ensaios que estão fora do âmbito de acreditação, bem como os ensaios subcontratados. Um ponto que é novo nesta revisão da norma tem a ver com a apresentação das declarações de conformidade. Enfim, podem consultar o webinar integral relativamente a este tema no nosso canal do YouTube. Nós já o fizemos este ano, já realizamos um webinar dedicado exclusivamente a esta área de apresentação de incertezas e de declaração de conformidade. Convido-vos a visitar esse webinar no seu integral. De salientar que a definição da regra de decisão implica que esteja definido como é que a incerteza de medição é contabilizada quando se emitem as declarações de conformidade. Bem, estou a ver aqui a colocação de algumas perguntas, está bem? Eu vou deixar mais para o fim e depois aproveito para esclarecer e para responder a todas as vossas questões, está bem? Um novo ponto tem a ver com, que está de alguma forma interligado, são as reclamações e o trabalho não conforme. Aqui, de resumir, que o laboratório deve considerar como reclamação todas as manifestações de insatisfação pelos serviços prestados, quer sejam orais ou escritos, e estar preparado para registar as reclamações nos locais onde contacta com o público ou onde realiza atividades. E para isso temos aqui a área das constatações e colocamos apenas uma área porque é aqui nesta área onde se pode gerir todo o processo documentado, desde a descrição do processo disponível, à notificação formal de encerramento, aos diferentes registros das ações e do relacionamento com as ações corretivas. Okay? Mais à frente vamos abordar um bocadinho mais em detalhe no que diz respeito a um exemplo no registro de uma não conformidade, mas fica aqui também o exemplo de como é que vocês podem gerir essa informação. Um outro ponto que tem a ver com a área dos requisitos do sistema de gestão, ou seja, documentação do sistema de gestão deve identificar qual é o sistema pelo qual o laboratório opta, se é o sistema de gestão opção A ou opção B. No entanto, deve estar identificado inequivocamente qual é a opção considerada. Em resumo, o laboratório deve estabelecer, documentar e implementar um sistema de gestão e ter registros que evidenciem a conformidade com o sistema de gestão implementado e que muitos desses registros são um suporte para a elaboração dos documentos. Desta forma,
Aquilo que a norma sugere é que os registros sejam controlados e mantidos no sistema e atualizados, obviamente. Um exemplo tem a ver com a questão da gestão documental, ou seja, a própria documentação do sistema, sejam eles procedimentos, normas, instruções, etc. O essencial desta área da gestão documental é que ela seja compreendida por quem a utiliza e obviamente, que seja acedida, que seja notificável e que todos tenham a perfeita noção de quais são os documentos, procedimentos que existem dentro da organização. Ainda, um ponto muito concreto desta área da gestão da qualidade tem a ver com a questão das aprovações, workflows de aprovações e principalmente revisões e entradas em vigor. Isto porque é importante que a necessidade de revisão de cada documento seja analisada, diz a norma, com uma periodicidade máxima de 4 anos. Portanto, esta área de gestão documental permite que o laboratório tenha sempre esta notificação da necessidade de revisão dos documentos. Da mesma forma que o prazo do arquivo dos documentos obsoletos deve ser igual ou superior a 5 anos. Já sabemos que ao nível de um sistema de gestão, neste caso informatizado, deixa de haver o conceito de obsoletos, porque efetivamente está sempre disponível, os documentos são sempre disponíveis, dependendo depois da permissão que se é dada. Ainda, falando um pouco sobre ações sobre riscos, melhoria, ações corretivas e auditorias internas, ou seja, pontos orientados principalmente à opção A dos requisitos do sistema de gestão. A opção B permite aos laboratórios que tenham implementado um sistema de gestão em conformidade com a 9001 utilizá-lo como suporte para cumprir os requisitos do sistema de gestão. Portanto, vamos abordar aqui estas áreas para a opção referida. Primeiro, com a questão da abordagem aos riscos e às oportunidades, ou seja, aquilo que a norma diz é que o laboratório deve utilizar ferramentas, seja análise SWOT ou outras, mas é importante que esteja bem documentado o plano para abordar os riscos e as oportunidades. Okay? Nós estamos em fase de elaboração de um novo módulo de avaliação de risco. Eu sei que já falei nos outros webinars, não é tentar convencer-vos a estar presentes, mas mais para o final do ano vamos ter uma área específica só dedicada à área da avaliação de risco, portanto convido-vos também a depois poderem participar dessa sessão. Ainda no que diz respeito à área de melhoria e ações corretivas, a área das constatações que eu já tinha falado, já tinha abordado ou já tinha introduzido no ponto anterior, mas aqui onde é possível vocês verem uma das áreas de registro do processo de forma a lidar com as não conformidades e registro das ações corretivas adequadas. Auditorias. O ponto 8.8 refere que no que diz respeito às auditorias, com particular às auditorias internas, recomenda-se que o laboratório dedique a esta atividade de forma a detectar e corrigir não conformidades, assim como para melhorar continuamente o sistema de gestão. Aqui o que vocês podem ver é não apenas o controlo da realização e programação das auditorias, mas sim que seja evidenciado o cumprimento de todos os requisitos da norma e que eles sejam auditados num ciclo de auditoria interna. Ou seja, o que vocês estão a ver é efetivamente uma listagem ou uma checklist de requisitos, onde são definidos quais são os pontos e onde, à medida que a auditoria se vai realizando, vai sendo possível registar a conformidade com esse requisito. Recomenda-se que as auditorias internas sejam realizadas no mínimo com periodicidade anual, ao nível da área de planeamento das auditorias, e vocês podem aqui nesta área das auditorias tirar partido dessa informação. Enfim, como nós dissemos no início, a ideia não é estar-vos a mostrar nem a referir todos os pontos da norma, mas sim associar a algumas das funcionalidades que vocês já têm disponíveis ao nível do Labo ELIMS e que vos permite cumprir ou registar determinadas informações referentes ao ponto da norma. Avançando um bocadinho, se quiserem colocar alguma questão adicional, estejam perfeitamente à vontade para isso. Tenho aqui uma questão da Ana Catarina Santos.
que sempre trabalhou com o LIMS, mas este Labo LIMS é uma atualização do antigo LIMS. Sim, efetivamente aquilo que vocês estão a ver ao nível das funcionalidades é a versão mais recente do Labo LIMS. No entanto, ao nível das funcionalidades, deixem-me dizer-vos que todos os atuais clientes têm a possibilidade de fazer upgrades aos diferentes módulos. A minha colega Ana Almeida já entrou em contacto com alguns. Vocês têm, e solicito que vocês, caso não o tenham feito ainda, entrem em contacto connosco para verem como o podem fazer, mas vocês podem fazer a implementação dos módulos que vocês viram aqui que ainda não têm, está bem? Estejam à vontade para nos contactar nesse sentido. Temos ainda aqui outra questão que diz respeito à questão da rastreabilidade do sistema. Sim, efetivamente, em todo o Labo LIMS têm nos diferentes menus e nos diferentes tabuladores a área de rastreabilidade no qual podem visualizar todas as alterações que são feitas a um determinado registro, obviamente desde que tenham permissões para isso. Inclusivamente podemos ir ao detalhe de evidenciar quem foi consultar aquele registro e em que determinada data foi consultável o registro. Temos ainda mais uma questão, claro que sim, Teresa, teremos todo o gosto em agendar uma demonstração mais específica para convosco. No final deste webinar nós vamos entrar em contacto convosco, também para vos dar o conhecimento de que todos os webinars da Ambidata ficam disponíveis nos próximos dias no nosso canal do YouTube, podem sempre revisitar, e é nossa prática nós entrarmos em contacto com os clientes e os potenciais clientes que aqui estejam presentes, neste caso para perceber se há alguma, neste caso se nós podemos esclarecer alguma questão ou então entrar em detalhe, neste caso através de uma demonstração mais específica em cada um dos módulos. Temos ainda aqui outra questão. Sim, efetivamente nós temos muitas outras funcionalidades que não abordamos hoje. Eu já referi o controle da qualidade, que foi uma das questões que foram colocadas agora, que nós podemos, lá está, através do agendamento de uma reunião ou de uma demonstração breve dessa área, explicar-vos como é que vocês podem utilizar ou como é que podem potenciar a área de controle de qualidade para gerir os vossos processos de registros da qualidade, ok? Dar aqui a palavra à minha colega Teresa. Não havendo mais nenhuma questão, mas ainda vão a tempo se quiserem tirar aqui alguma questão sobre o Labo LIMS e toda esta relação com a ISO 17025. Quero agradecer-vos, sobretudo, a vossa disponibilidade em estar aqui presentes para este webinar. Convido-vos também para o próximo webinar que se irá realizar esta quinta-feira, que é dedicada à gestão de inquéritos, por isso fica desde já o convite. E o webinar é totalmente gratuito, só precisamos da vossa inscrição, por isso estejam à vontade, é com todo gosto que fazemos estas apresentações e temos o contacto convosco. Muito obrigada e até breve.